Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de geografia, a gente vai trabalhar com cidade. O que é cidade? Vamos ver exemplos de parte de uma cidade, enfim. A gente vai trabalhar hoje com cidade. Só que antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, como é de costume que vocês já sabem, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo a vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui na plataforma, tá bom? Então vamos fazer a chamada? Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenícia Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Wevson de Souza Santana e Willamis Alex Soares da Silva. Certo, meus amigos? Então, vejam só, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de geografia de vocês e abrissem na página 40, porque eu queria fazer uma leitura do conteúdo que está nessa página para depois eu ir para uma apresentação que eu fiz para vocês, certo? Então, vejam só, aqui na página 40 a gente tem o conteúdo falando sobre cidade. As cidades têm sua história, sua data de fundação, o aniversário da cidade, e geralmente começam como um povoado ou vila. Começa pequeno e depois vai passando por transformação, até chegar no patamar de vila, tá? E depois da vila, povoado ou cidade, né? Até chegar em cidade. Povoado ou vila, depois cidade. Mas o que é uma cidade? A cidade é um conjunto de bairros. Representa a ação do ser humano que transforma uma paisagem natural, onde encontramos a natureza em sua forma original, com campos, florestas e etc. Em uma paisagem construída em que se observam a presença de casas, prédios, enfim. Então, um conjunto de bairros formam uma cidade, né? E isso a gente pode classificar como sendo uma cidade. Esse conjunto de bairros, né, que vão formar uma cidade. Que vocês sabem, como eu já falei, que começa pequenininha, como uma vila ou um povoado, e aos poucos ela vai crescendo. Mas pessoas vão indo para lá para habitar até que ela chega ao patamar de cidade. E aí vocês têm na página 40 uma imagem do que a gente pode considerar como representação de uma cidade, né? Tem prédios, tem casas, tem uma igreja, né? Então vejam só, vamos lá para a página 41. A parte mais movimentada e importante de uma cidade geralmente é o centro comercial, né? Onde a gente vai ter um bairro comercial, como a gente já estudou antes, com muito comércio, né? Com muitas lojas. Então, aquele centro comercial ali é o que é mais importante na cidade, porque ele vai movimentar a cidade, assim a gente pode falar, né? Na economia, onde as pessoas vão para comprar alimento, para comprar roupa, enfim. É o centro comercial. Muitas pessoas circulam diariamente pelo centro da cidade e, por isso, é grande o movimento de ônibus, carros e caminhões que descarregam mercadorias. Essa é a razão de possuírem grandes avenidas e ruas largas. A cidade mais importante de um estado normalmente torna-se a sua capital. Vou dar um exemplo aqui. A gente se encontra em Recife. E Recife é a capital do estado, né? É a capital de Pernambuco. Mas isso não quer dizer que em Pernambuco só tem a Recife. Existem várias outras cidades, mas a principal, que é a capital do estado, que tem mais desenvolvimento econômico, se a gente pode falar, por isso que ela recebe esse patamar de capital, é Recife, certo? Uma metrópole não é necessariamente uma capital. Uma metrópole é uma cidade que possui os melhores equipamentos urbanos, tá? Toda cidade é um município, independente do número de habitantes. Todo município possui uma Câmara de Vereadores e uma prefeitura.
No interior, existem áreas que formam distritos, que são pequenos povoados. Vou dar um exemplo para vocês. Em Tracunhaém, que era a cidade que a Carla já morou, tem alguns distritos, Chão de Alegria, por exemplo, que são pequenos povoados, né? Belo Oriente, que ficam ao redor, né, de lá. Né? Então, são pequenos povoados. Neles, a comunidade é muito pequena, composta praticamente de residências com poucas casas comerciais. Cada indivíduo é, para a sua cidade, um cidadão, que tem os mesmos direitos e deveres. Todos têm o direito a uma cidade organizada e o dever de cuidar da sua cidade. Todas as cidades têm um prefeito, que é quem administra de uma forma geral o dinheiro da cidade. Tudo que nela existe faz parte de toda a comunidade. É responsabilidade da prefeitura o bom funcionamento da urbanização por meio dos serviços públicos municipais. São funções da prefeitura. Então, a gente tem construir, limpar e manter as ruas, as estradas e as pontes, manter a iluminação das ruas e avenidas, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças e parques, cuidar das redes de água e esgoto, como também de seu tratamento, estimular o turismo zelando por serviços de boa qualidade. Enfim, esses são alguns deveres do prefeito, né? Então, agora que a gente já fez a leitura sobre a cidade, da página 40 e 41 do livro de Geografia, eu gostaria de passar para a apresentação que eu fiz para vocês, certo? Sobre cidade. Tá certo, meus amores? Então, aqui eu preparei para vocês uma apresentação, né, sobre a cidade. Deixa eu colocar aqui o slide, né? Então, vejam só. Cidade. Geografia, segundo ano, Carla Germano. Uma cidade ou urbe é uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional, ou estatuto legal, embora sua clara definição não seja precisa, sendo alvo de discussões diversas. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de uma cidade, essa aqui é São Paulo, né? Essa imagem que eu estou trazendo para vocês aqui. E vocês veem que é bem desenvolvida, tem muitos prédios, tem muitas casas, né? Tem pontes, enfim. A gente consegue observar isso aqui nessa cidade. E é uma cidade grande, São Paulo é uma cidade grande. Então, tá aqui, ó, o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Cidade. Edificações contínuas, habitações, meio-fio, calçada, rede de iluminação, serviços de saúde, educação, saneamento ambiental, lazer, entre outros, são elementos que fazem parte de uma rotina das pessoas dentro da cidade, né? E a cidade nada mais é do que a parte mais urbanizada do município. A principal cidade é chamada de distrito sede, ou capital, não posso falar assim, enquanto as menores não possuem autonomia municipal, ou seja, não são emancipadas. Vamos colocar assim, a cidade que tem, vamos supor, o maior centro comercial mais desenvolvida, torna-se a capital do estado. E aquelas cidades, né, que ainda não têm emancipação, são os distritos, que ficam ao redor de outras cidades, como eu dei o exemplo de Tracunhaém e Chão de Alegria, por exemplo, né? Outro exemplo aqui também, Belo Oriente, né? Que ainda não tem emancipação, vamos colocar aqui esse exemplo. E aí o distrito 7 seria Tracunhaém, no meio das outras, né? E aqui eu coloquei para vocês um exemplo de, mais uma vez, de uma cidade que tem prédios aqui, né? Município. O município, tá, meus amores? Ele é um território composto por uma área rural e algumas áreas urbanizadas, que chamamos de cidade. Então, mais uma vez, estou colocando aqui para vocês imagens, né, do que a gente pode representar como uma cidade. E aqui eu coloquei no final da minha apresentação uma prefeitura aqui, né? Quis mostrar para vocês, porque eu disse que são alguns dos elementos que tem presente dentro de uma cidade, que é a prefeitura, onde a gente tem também Câmara dos Vereadores, né? A prefeitura é onde o prefeito vai ficar, ele vai ajudar a cuidar, né, daquela cidade. E aqui, mais uma vez, uma imagem de cidade para vocês.
né? Então a gente vê que há sim esse processo de desenvolvimento das cidades, né? A cidade ela começa pequena como uma vila ou povoado e depois vai crescendo até chegar no patamar de cidade, né? Então tudo isso está relacionado. Vejam só, como atividade de casa de hoje de geografia, vocês vão fazer as páginas 42 e 44, falando justamente sobre cidade, justamente sobre o que a gente trabalhou aqui, tá? Leve em consideração que nas cidades a gente vai ter igrejas, a gente vai ter área comercial, supermercado, né? A gente vai ter áreas de lazer, né? Então, meus amigos, é isso. Nosso vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E é isso. Um beijo enorme para vocês. Tenham um bom dia. E até amanhã com mais um vídeo. Tchauzinho!